Bem, pessoal, a nossa aula de hoje vai ser sobre integração por partes. A ideia desse método de integração é enxergar a nossa integral como sendo a função, a integral u vezes dv, e para resolver ela a gente vai transformar numa formulazinha, que é u vezes v menos a integral de v du, certo? Então, nós vamos tentar enxergar a nossa integral de forma que ela fique com esse aspecto, onde esse u é uma função f, que é como se fosse uma função f de x, dv é como se fosse a derivada de uma função g. Então, usando a fórmula, temos u vezes v, ou seja, f de x vezes g de x, né? Essa v aqui, ela é a integral de g' de x dx, ou seja, v é a função g de x, certo? E aí a gente tem que olhar nossa integral com essas caras aqui. Bem, para fazer um exemplo, vamos considerar aqui a integral de x vezes e elevado a x dx. Então, nós vamos tentar enxergar essa integral usando essa formulazinha aqui em cima. Bem, a ideia é enxergar o produto aqui de uma função pela derivada de outra função. Normalmente a gente tenta enxergar essa derivada dessa outra função, ou seja, esse g' de x, como sendo uma função fácil de ser integrada, né? Já que para a gente encontrar o v é necessário integrar essa função aqui. Bem, então a função que é mais simples de ser integrada nesse caso é a função exponencial, porque a integral dela é ela mesma, né? Então aqui nós vamos chamar x de u, certo? E o e elevado a x dx a gente vai chamar de dv. Então, se u é igual a x, du vai ser dx, né? A derivada de u em relação a x é du, então aqui vai ficar dx. E dv é e elevado a x dx. Logo, v vai ser a integral disso aqui, ou seja, vai ser a integral de e elevado a x dx. E como a gente sabe, a integral da exponencial é ela mesma, ou seja, isso é e elevado a x. Então, substituindo aqui essas informações na fórmula, né, vamos ter aqui a integral de x vezes e elevado a x dx vai ser igual a u vezes v, onde a minha função u é x e a minha função g, v, é e elevado a x, menos a integral de v du. Mas quem é a função v, de novo, né? É e elevado a x e du é dx. Certo? Então, só recapitulando aqui, né? O x é o e elevado a x é v, né? Que a gente está usando essa formulazinha aqui em cima, u vezes v, menos aí a integral de v du. Tá? Só para enfatizar quem é quem aqui na nossa forma. Então, continuando aqui, né? Temos x vezes e elevado a x menos a integral da exponencial, a gente sabe que é ela mesma. Então, é menos e elevado a x mais a constante de integração. Ok? Então, é assim que a gente usa o processo de integração por partes. Bem, então continuando aqui, fazendo mais um exemplo, né? Usando a fórmula lá de integração por partes, a gente tem que identificar quem é u e quem é dv. Antes, nós vamos reescrever essa integral aqui como sendo o ln de x vezes x dx. Certo? Então, por que eu reescrevi dessa forma? Porque essa segunda parte aqui eu posso chamar de dv, porque ela é mais fácil de integrar, né? Já que para a gente descobrir o v precisamos integrar. Então, nós vamos chamar o ln aqui de u. Então, u é igual ao ln de x
Logo, du, que é a derivada, né, vai ser 1 sobre x dx. E dv, que é x dx, para determinar o v eu preciso integrar isso aqui. Então, a integral de x dx, como a gente sabe, é x ao quadrado sobre 2. Bem, agora é só substituir os valores na fórmula, né? Temos aqui a integral de u dv é u vezes v menos a integral de v du. Então, substituindo os valores de u e v, né? Bem, u é ln de x, então temos aqui ln de x vezes v, que é x ao quadrado sobre 2, menos a integral de v, que é de novo x ao quadrado sobre 2, vezes du, onde du é 1 sobre x dx. Então, simplificando aqui, posso trazer esse x ao quadrado sobre 2 antes, né? Então, x ao quadrado sobre 2 vezes o ln de x, menos. Então, aqui em cima, eu observo que eu tenho x ao quadrado dividido por x. Então, eu posso cancelar um daqui com um daqui, e esse 1 meio eu também posso retirar da integral. Então, vai ficar 1 meio da integral de x dx. Bem, então, temos x ao quadrado sobre 2 vezes o ln de x menos 1 sobre 2. A integral de x a gente sabe que é x ao quadrado sobre 2, mais a constante de integração. Então, simplificando, temos x ao quadrado sobre 2 vezes o ln de x menos x ao quadrado sobre 4, mais a constante de integração c. Bem, então vamos agora fazer mais um exemplo, né, que é a integral de x vezes o cosseno de x dx. Como a gente sabe, o dv a gente tem que observar para a integral que seja mais simples de ser resolvida, né? Então, como a gente sabe calcular a integral do cosseno, então a gente vai dizer que isso aqui é o dv, tá? E o x a gente vai chamar de u. Então, u é x, logo du vai ser dx. E se dv é o cosseno de x dx, para encontrar v basta integrar. E a gente sabe que a integral do cosseno é seno de x. Então agora é só substituir na fórmula, né? Então temos a integral de u dv é u vezes v menos a integral de v du. Substituindo o valor de u é x, então fica x vezes v é seno de x, menos a integral de v, que é seno de x, du, onde du é dx. Então, temos x vezes seno de x, menos a integral do seno, a gente sabe que é menos o cosseno de x, mais aqui uma constante de integração. Então, só resolvendo aqui, temos x vezes seno de x, mais cosseno de x, mais a constante de integração. Então, né, fazendo aqui esse outro exemplo, né, integral de x ao quadrado vezes seno de x dx. Então, novamente, a gente vai olhar primeiro para a função, tal que a derivada é a mais simples, então vamos chamar essa daqui de dv. Logo, o que sobra aqui vai ser u. Então, se u é igual a x ao quadrado, du vai ser 2x dx. Se dv é seno de x dx, o v é a integral disso, ou seja, a integral do seno de x dx, e a gente sabe que a integral do seno é menos cosseno de x. Então, agora é só substituir novamente na função, né? Então, temos a integral de u dv, u vezes v menos a integral de v du. Então, novamente substitui. Quem é u? U é x ao quadrado.
E v? V é menos cosseno de x. Menos a integral de v, o v é menos cosseno de x. E du é 2x dx. Tá? Então, podemos tirar esse menos aqui, fica menos x ao quadrado vezes o cosseno de x. Menos aqui eu posso retirar da integral e aqui com menos de fora fica mais. Esse 2 também que está na integral eu posso retirar porque é constante. Só para simplificar eu vou trazer o x aqui antes do cosseno. Então vai ficar a integral de x vezes cosseno de x dx. Tá? Aqui esse menos eu retirei, que virou o mais aqui. E o 2 também eu retirei. Sobrou somente o cosseno e o x, então eu só troquei a posição deles aqui para ficar mais simples. Por que eu troquei essa posição? Porque essa integral aqui, a integral de x cosseno de x, a gente já resolveu ela aqui em cima. E o resultado dela é justamente x vezes seno de x mais cosseno de x. Então a gente vai usar esse resultado que a gente já obteve para evitar contas, né? Então vamos ter menos x ao quadrado vezes cosseno de x mais 2, que multiplica. A integral disso aqui é x vezes seno de x mais cosseno de x. A constante eu somo aqui fora, certo? Então, só para simplificar, multiplicando isso aqui, né? Temos menos x ao quadrado vezes cosseno de x mais 2x vezes seno de x mais 2 cosseno de x mais constante de integração. Portanto, resolvemos assim mais esse exemplo. Façamos mais um exemplo aqui, né? A integral de x vezes e elevado a 2x dx. Então, temos que identificar primeiro quem é u e dv, né? Eu aconselho sempre que aparecer uma exponencial, usar ela como sendo o dv, porque a exponencial é uma integral mais simples de calcular. Então, chamamos o aqui de x e o dv disso aqui, certo? Até porque também quando eu derivo o u, né, pela fórmula lá vai ficar o du na integral, então quando eu derivo x fica só dx, então também é mais simples nesse sentido. Então, eu digo que u é x, logo du vai ser dx. E se dv é e elevado a 2x dx, v vai ser a integral disso aqui, e elevado a 2x dx. Bom, mas essa integral ela não é muito simples de calcular, então para isso a gente vai resolver ela fora a parte, tá? Vamos resolver essa integral aqui embaixo. Então vamos calcular aqui a integral de e elevado a 2x dx. Para isso nós vamos usar a técnica da substituição, que foi da aula passada, tá? Então nós vamos chamar aqui esse expoente de u, então 2x é igual a u. Quando eu derivo, vai ficar a derivada de u é 2 dx, já que a derivada de x é dx. Para simplificar, né, deixar só o dx aqui, eu divido aqui por 2, então dx vai ser du sobre 2. Bem, agora é só substituir aqui de novo na integral. Então temos a integral, o 2x virou u, então fica e elevado a u, e o dx virou du sobre 2, então du sobre 2. Esse 1/2 aqui eu posso retirar da integral, então vai ficar a integral de e elevado a u du. Mas a integral da exponencial é ela mesma, então é 1/2 de e elevado a u mais a constante lá. Mas quem é u? U é 2x, então isso é 1 sobre 2 vezes e elevado a 2x mais a constante. A gente vai esquecer essa constante por enquanto, tá? Então, a nossa integralzinha aqui é 1 sobre 2 vezes e elevado a 2x. Logo aqui em cima, o v vai ser exatamente o resultado que a gente encontrou aqui embaixo, que é esse aqui.
Então, substituindo, temos 1 sobre 2 vezes e elevado a 2x. Pronto, agora é só substituir na fórmula lá da integração por partes. Então, a integral de u dv é u vezes v menos a integral de v du. Então, de novo, quem é u? U é x, né? Pelo que a gente substituiu aqui. Então, fica x vezes v. V é o que a gente encontrou aqui na integral. Então, é 1 sobre 2 vezes e elevado a 2x, menos a integral de v, de novo, que é isso aqui, 1 sobre 2 vezes e elevado a 2x, e du, que é dx. Bem, eu posso tirar esse 1 meio da integral, então fica x vezes 1 sobre 2 vezes e elevado a 2x, menos 1 sobre 2 vezes a integral de e elevado a 2x dx. Mas essa integral aqui, a gente acabou de resolver ela aqui em cima, né? Que é a integral de e elevado a 2x dx. Então, só substituímos o valor que a gente já tem. Então, x vezes 1 sobre 2 vezes e elevado a 2x menos 1 meio, que está aqui fora, vezes a integral aqui, que é de novo 1 meio de e elevado a 2x, mais a constantezinha de integração. Então, simplificando, temos x vezes 1 sobre 2 e elevado a 2x, multiplicando aqui, fica 1/4 de e elevado a 2x, mais a constante. Tá? E assim a gente conclui esse exemplo.